O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a memória de Santo Atanásio, que foi bispo e também doutor da Igreja. E também nesse dia, a Igreja nos traz esse Evangelho de João, capítulo 15, que, diga-se de passagem, é um dos evangelhos que a Igreja sugere a leitura, a proclamação nas cerimônias, celebrações de casamento. Já tive a oportunidade por diversas vezes de assistir a casamentos e utilizar este evangelho que acaba de ser proclamado nessas celebrações para os noivos, refletindo sobre o amor de Deus e sobre a alegria. Hoje pela manhã, no programa Mensagens de Fé, nós tivemos a oportunidade de começar a refletir sobre esse texto. E se você acompanhou o programa, você deve se lembrar que eu disse assim, que a alegria é fruto do amor. Não tem como você ter alegria se você não se sentir amado e se você não conseguir amar. Só existe alegria onde o amor se faz presente. Então nós falamos um pouquinho sobre isso, mas agora à noite eu gostaria de refletir com vocês especificamente sobre isso. O que Jesus quis dizer quando ele afirmou: Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. O que seria essa plena alegria? Algumas versões da Bíblia utilizam a expressão que talvez seja para nós até mais fácil, mais popular: alegria perfeita. O que é uma alegria perfeita? Ou, se você preferir, o que é uma perfeita alegria? Alegria, você sabe, é um estado de humor, é uma emoção. De acordo com Spinoza, nós só podemos sentir alegria quando acontece algo ao nosso redor que aumenta o nosso conatus, como dizia Spinoza, ou seja, a nossa vontade de viver. Então, para ter alegria, é preciso que aconteçam ao nosso redor coisas que nos tragam satisfação, que nos façam sentir que viver vale a pena. Quando acontece ao seu redor coisas que faz você sentir que viver vale a pena, você experimenta a alegria. Mas o que seria essa alegria perfeita? Seria por acaso, e aqui eu peço que você, meu irmão, minha irmã, tente refletir isso comigo, que você, Dona Maria, seu Zé, parasse um pouquinho para pensar. A perfeita alegria seria uma alegria que não acaba? Seria uma alegria que te acompanha de manhã, à tarde, à noite, e por isso ela é perfeita? A perfeita alegria seria uma alegria que começa aqui na terra e ela se estende até a outra vida, mesmo depois que a gente morre? A perfeita alegria é aquela que não se deixa abalar pelo sofrimento, pela dor. O que é perfeita alegria? Uma das pessoas que
procuraram essa resposta e que inclusive deixaram uma história muito bonita em relação a esse tema, perfeita alegria, foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, como todos nós sabemos, viveu na Itália, viveu na Idade Média, século XIII, e São Francisco de Assis, vindo de uma família muito rica, os pais de Francisco eram comerciantes, o pai de Francisco vendia tecidos e era um dos homens mais ricos ali da cidade. E Francisco teve uma conversão muito forte, decidiu pegar tudo que tinha e vender e dar aos pobres, pegou até os tecidos do pai dele, vendeu e deu dinheiro para os pobres. E recebeu de Deus uma missão, a missão de reconstruir a igreja. Nessa sua caminhada, Francisco, ele atraiu para perto de si várias pessoas que também se sentiam chamadas a viver uma vida radical, a viver uma vida na pobreza, a viver uma vida de amor a Jesus e aos pobres. Uma dessas pessoas que se aproximaram muito de São Francisco foi um homem que ficou conhecido na história como Frei Leão. E sempre quando São Francisco saía para fazer missões, Frei Leão costumava acompanhá-lo. Frei Leão era para São Francisco o que Pedro foi para Jesus. Era o braço direito de São Francisco, era o homem de confiança de São Francisco, e onde Francisco ia, Frei Leão ia atrás, e os dois criaram uma amizade muito bonita que inclusive ficou registrada na história de São Francisco. São Francisco também começou a se perguntar. Jesus fala que ele deseja que a alegria dele esteja em nós e que a nossa alegria seja plena, seja perfeita e que nós tenhamos a perfeita alegria. Um belo dia, isso a história de São Francisco nos conta. Eles estavam em uma região da Itália chamada Perúsia. E Francisco e o Frei Leão. E era um inverno na Itália. Você que conhece a Europa, você que já foi na Itália, sabe como o inverno na Europa é rigoroso. E na Itália, nesse período, o inverno estava pior ainda. Muita neve, muito frio, temperatura chegando a beirar a zero e às vezes abaixo de zero. E São Francisco e o Frei Leão saíram de Perúsia para voltar para Santa Maria dos Anjos, que era onde Francisco tinha sua casinha. E no meio do caminho, ele e Frei Leão estavam sentindo muito frio, e o Frei Leão decidiu apertar o passo para chegar logo e também para tentar movimentar o corpo, produzir calor para não sentir tanto frio, e acabou criando uma distância de São Francisco. E Francisco gritou para ele: Frei Leão! Frei Leão! E Frei Leão, tremendo, batendo o queixo, disse: pois não, Pai Francisco. E São Francisco disse para ele: Frei Leão, você sabe me dizer o que é a perfeita alegria? Ali, naquele frio, no meio da neve, Francisco e Frei Leão desprotegidos, e Frei Leão provavelmente se perguntando: mas qual o sentido de uma pergunta dessa agora? Qual o sentido de saber o que é perfeita alegria agora? Mas ele tinha muito carinho, muito respeito por São Francisco, e São Francisco disse para ele: eu vou explicar para você, Frei Leão, o que é a perfeita alegria. E olha só, Dona Maria, olha só, seu Zé, o raciocínio que São Francisco desenvolveu ali nesse caminho, voltando para a sua casa. São Francisco disse assim para ele: se nós, você e eu,
tivéssemos a graça de Deus em nós, a ponto de pregar o Evangelho, pregar a cruz de Cristo, e por obras, e através do nosso exemplo, nós pudéssemos levar as pessoas a Jesus, nós pudéssemos converter os homens à fé, mesmo aqueles homens de coração duro, de mau coração. Escuta, Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Então veja você, meu irmão, minha irmã, São Francisco começa falando para o Frei Leão o que não é a perfeita alegria. Aí você deve estar se perguntando: ué, padre, mas ele disse que ia falar para ele o que é a perfeita alegria. Pois é, ele começou explicando o que não é. E começou dizendo: ainda que você consiga evangelizar, pregar a palavra, ainda que você consiga converter a humanidade inteira, ainda que você seja o maior pregador, a pessoa mais ungida do mundo, isso não é a perfeita alegria. E Frei Leão, com a testa franzida, meio que sem entender direito, se perguntando: mas o que é a perfeita alegria? São Francisco continuou: imagine, Frei Leão, que Deus tenha dado para nós dois a graça de curar todas as pessoas. Imagine que Deus tenha nos dado a graça de fazer os cegos enxergarem, os coxos andarem. Imagina que Deus tenha nos dado a graça de fazer os surdos ouvirem, os mudos falarem. Imagina que Deus tenha nos dado a autoridade de expulsar os demônios apenas com o nosso olhar. Imagina, Frei Leão, que Deus tivesse nos dado o poder de ressuscitar os mortos. Pois deixa eu te dizer uma coisa: isso ainda não é a perfeita alegria. E Francisco continuou: imagina que nós falássemos todas as línguas. Imagina que nós tivéssemos o dom de nos comunicar. Imagina que nós tivéssemos o poder de transformar todos os países que estão em guerra em reinos de paz. Imagina que nós tivéssemos toda a ciência, o conhecimento de tudo que está escrito em todos os livros do mundo. Imagina que nós conhecêssemos todos os segredos da terra, do mar. Isso, Frei Leão, ainda não é a perfeita alegria. E o Frei Leão olhou para Francisco e disse: Pai Francisco, fala para mim então, o que é a perfeita alegria? E aqui, meu irmão, minha irmã, peço a você que tenha muita atenção, porque Francisco, respondendo a essa pergunta que fizemos no início da reflexão desse evangelho, vai nos dizer agora o que é a perfeita alegria. Presta atenção. Francisco disse para ele: Frei Leão, imagina que nós dois cheguemos ao nosso convento. Imagina que ao chegar no convento nós possamos bater na porta bem depressa, querendo entrar, e o porteiro, que é responsável por abrir e fechar a porta, de lá de dentro, ao invés de abrir a porta para nós, dissesse assim: quem sois vós que assim, nessa hora, de forma inoportuna, nos incomoda? E nós respondêssemos para o porteiro: somos nós, os teus irmãos, porteiro. É o Frei Leão, é o Pai Francisco. Nós estamos aqui fora, no vento, nós estamos aqui fora na neve, no frio, nós queremos entrar. E Francisco continua: imagina, Frei Leão, que o porteiro dissesse para nós que é mentira e que ele não iria abrir a porta, e ele nos pedisse que encontrássemos um outro lugar em um canto qualquer, e nós ali no frio, na neve, sem roupa, sem proteção nenhuma, diante da porta fechada, se nós conservássemos a paz naquele momento. Isso é a perfeita alegria. E Francisco continuou: mas imagina, Frei Leão,
que nós começássemos a insistir, chorar ali na porta do convento, pedindo ao porteiro que abra, que tenha piedade de nós, pois nós estamos com fome, nós estamos necessitados, sem lugar para dormir. Imagina que nós disséssemos para o porteiro que nós não temos consolo, que nós estamos sem rumo, que nós precisamos entrar, e o porteiro sair com um porrete na mão e começar a gritar e a bater em você, a bater em mim, a bater muito, a ponto de nos deixar no chão, sangrando, chorando. Se nós naquela hora ali, sangrando no chão, conseguíssemos imaginar que é Deus que estava permitindo que passássemos por aquele sofrimento, que passássemos pela noite, pela cruz. Se nós conseguíssemos entender ali naquela hora que aquele abandono, que aquela dor nos faz imitar Jesus. E se diante de nós aquela porta fechada, diante de nós aquela noite escura, aquela neve caindo, aquele frio de bater o queixo, não nos roubar a paz, isto é a perfeita alegria. Você conseguiu entender o que é a perfeita alegria para São Francisco? É você passar pelo sofrimento, é você passar pela dor, é você enfrentar as maiores humilhações, é você ser injustiçado, é você levar nome de coisas que você não fez, é você ver os seus direitos negligenciados, roubados, é você ver a sua vida completamente bagunçada, destroçada, destruída por pessoas que passaram por você e ao invés de fazerem o bem, te causaram mal, e você conservar a paz. E você não se deixar perturbar. E você não deixar que o sofrimento e a dor te coloquem num modo de desespero. E conseguir enxergar que ali naquele momento, aquela dor, aquele sofrimento, te colocam numa condição parecida com a de Jesus. Isso é a perfeita alegria. Essa é uma alegria, meu irmão, minha irmã, que o mundo não conhece. Só pode conhecer essa alegria aquele homem, aquela mulher que de fato deseja nesta terra imitar os passos de Jesus. Para terminar, eu quero convidar você a prestar muita atenção nessa canção que nós vamos cantar. É a história de São Francisco e Frei Leão transformada em música. Tudo isso que o padre contou para você foi transformado em canção, e essa canção resume a mensagem da perfeita alegria que hoje eu quis trazer para você.